11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Força da Técnica ficará também disponível através de podcast da Rádio Observador, tarde, neste caso um final tarde que se prolonga por noite dentro. Gabriel, foi um jogo, sobretudo, jogado muito com o coração, com muita paixão, com incerteza no resultado, nem sempre bem jogado, mas foi realmente uma boa final. Sim, é uma final à Benfica Sporting, à Sporting e Benfica, ao nível daquilo que é um grande clássico, um grande derby nacional. Com tudo, portanto, desde estar a festejar e depois a festa estar a festejar numa cor e a festa acabar noutra cor. Com toda, digamos, a dimensão que a emoção envolve uma final destas, que é a festa do futebol português, e que naturalmente todos gostam de lá estar ali no Jamor, no Estádio Nacional, sala de visitas do nosso futebol. Portanto, festa da emoção. E com isso, naturalmente, do futebol. Quanto à competição, a verdade é esta que valeu mais por tudo o que se passou e ter ido ao prolongamento, e, portanto, ser tudo resolvido nessa situação. Quanto ao jogo em si, no geral, de facto, o Benfica foi melhor. O Benfica foi uma equipa mais bem projetada no terreno, mais bem dimensionada. Bruno Lage traçou muito bem o foco daquilo que pretendia, e os seus jogadores foram naturalmente cumprindo, mas faltou-lhes depois aquilo que é sempre uma situação, é a definição dentro daquilo que é o mote do futebol, nas áreas que se ganham os jogos, independentemente de toda a estratégia de meio campo, de funcionamento, de dinâmicas, ter sido devidamente equacionada e cumprida. A questão de ter três centrais, são três centrais reais, mas também com o seu quê de virtual, tirando o partido daquilo que é a profundidade de Carreras e a sua velocidade, incluindo o Dal com também a sua situação de músculo à lateral, com Bruma mais colocado do lado contrário, mais pelo interior, com Coxu a fazer a solidez e Arthur Coquelin muito bem na componente de articulação. A verdade é que o Benfica foi uma equipa forte, dinâmica e que jogou acima de tudo naquilo que é muito boa, que é no futebol de transição, no futebol de contra-ataque, sem que o Sporting tivesse criatividade, eu diria fantasia que não teve, esclarecimento, preciosismo ao nível do passe, da articulação. A verdade é que a equipa do Sporting não conseguiu, de maneira nenhuma, opor-se à estratégia do Benfica e só, naturalmente, não houve golos na primeira parte, porque o Benfica não foi capaz na área resolver aquilo que resolveu muito bem dentro do campo, mas também porque Rui Silva, em 2 ou 3 situações, esteve à altura dos acontecimentos. Segunda parte, quando se esperava que o Sporting pudesse trazer algum tipo de retificação ao seu jogo, não, é o Benfica que entra e marca a segunda vez. Um golo que é anulado por razões de arbitragem, deixo isso para o sem falta com o Pedro Henriques, mas a partir daí eu direi o seguinte, enquanto que o Sporting esteve bem nas substituições, não sei se o Benfica esteve tão bem, mas na verdade há isto. O Benfica tinha necessidade, primeiro porque o Coxu se sentiu, e que estava a ser um dos elementos mais importantes, sentiu necessidade de ser substituído, não estava fisicamente à altura de poder continuar. Só que as substituições que chegaram ao Benfica não trouxeram a dinâmica, portanto não mantiveram a dinâmica que o Benfica tinha tido com a sua equipa inicial. E o Sporting fez modificações, talvez algumas até tarde demais, e isso o dissemos durante a transmissão, com Morita, com a entrada no meio-campo, que era necessária, e depois com a entrada de Arder, que sentia a falta. O homem do jogo. O homem do jogo,
que embora eu, na minha opinião, acho que Trincão, se ele é um homem do jogo, Trincão, para já, foi a chave, digamos, aquilo do Sporting. E, porque muito bem, Trincão foi encarcerado, entre aspas, naturalmente, pela tática do Benfica. O Benfica sabe, o Bruno Lage sabia, obviamente, o que é que Trincão vale em termos técnicos, táticos, de cultura, portanto, de andamento, de projetor de dinâmicas dentro da equipa do Sporting. E fechou. Quando ele se libertou, o Sporting foi outro. Independentemente depois também de ter colocado tal alteração ao nível dos centrais, que muito bem na conferência de imprensa o Bruno, o treinador do Sporting, colocou de forma evidente, com aquela sua capacidade de largura e, portanto, de subida no terreno. E a verdade é que o Benfica, nas substituições, faz uma que não se percebeu, que foi evidentemente a entrada de Renato Sanches, porque é um jogador sem ritmo de competição, um jogador que não tem competido, e surpreendeu. E acabou por estar no lance capital que projetou o jogo para o prolongamento, até porque a sua abordagem a Gyökeres, da forma como o fez, foi a pior possível, muito mais estando dentro de numa zona de área. Portanto, o Benfica foi melhor, mas não conseguiu concretizar em golos e em efetividade essa melhor qualidade, essa maior capacidade durante grande parte e a maior parte do jogo. Depois, o Benfica, naquilo que é a primeira parte do prolongamento, o Sporting, de facto, mostrou-se, acaba por... depois de ter aquele empate, portanto, conseguido através da tal grande penalidade cometida por Renato Sanches, o Sporting, depois, na primeira parte do prolongamento, chega à vantagem no jogo. A segunda parte foi mal jogada, é o coração que está, o coração, o Benfica a tentar, o Sporting a despejar naquilo que se chama no futebol bate-bate, tira daqui, bate-bate, tira daqui. E a verdade é que o Sporting da primeira vez conseguiu, e mal conseguia fazer, mas da primeira vez conseguiu esticar o jogo, tem o gol do Trincão que acaba por matar a partida. Portanto, é uma vitória discutida, é verdade, em que no pano de fundo há um Benfica melhor, mas que há um vencedor do Sporting, porque acabou por concretizar e definir, e nas substituições, na minha opinião, acabou por ser mais racional. Queria dar aqui uma nota negativa e feia do jogo. Eu deixo, obviamente, a análise pormenorizada, detalhada para o Pedro Henriques, sem falta, mas não posso deixar de focar esta questão do Mateus Reis, principalmente aquilo que ele fez com Belotti, que não foi nada bom. Não fica nada bem. Foi muito feio, principalmente em alta competição. Não é por ser um jogo deste, é em alta competição. E não ter sido expulso, obviamente, foi muito mau. Acima de tudo, há que dizer que foi um momento de futebol muito feio. Deixo o resto para o Pedro Henriques, que naturalmente vai analisar com aquele preciosismo técnico que ele tem e com o detalhe e a qualidade do nosso áudio ao árbitro. Quanto ao mais, é uma boa vitória do Sporting, é a dobradinha, que é algo que, obviamente, os clubes em Portugal gostam, e lá fora também, lá fora até há clubes que gostam de ter os triplos, os quádruplos, enfim, as provas, tudo depende do andamento e da dimensão daquilo que é o futebol em cada um desses países. Portanto, os parabéns para a equipa do Sporting Clube Portugal e para o clube em si, e para todos os seus adeptos, para toda a família leonina. Quanto ao Benfica, não ganhou o campeonato, não ganhou a taça, vai ter eleições. A verdade é que nos últimos anos o Sport Lisboa e Benfica conquistou muito poucos troféus, e isto tendo em conta o investimento que tem vindo a fazer, portanto, ao longo dos anos. Os resultados não têm tido, digamos, compatibilidade com esses investimentos. O Benfica vai ter eleições, vai ter a palavra quem havia de ser, os seus donos, que são naturalmente os sócios e os acionistas do Sport Lisboa e Benfica, mas aqui também uma nota, porque certamente os investidores nesta grande marca que é o Sport Lisboa e Benfica estão a ter aquilo que eu posso chamar nota de perda.
e, portanto, o Sport Lisboa e Benfica, obviamente, e a sua estrutura, os seus dirigentes, irão, sem margem para dúvidas, ter isso em muita atenção. Quero só terminar dizendo que o Coxu esteve muito bem, tem, de facto, um grande gol, aquele gol de meia distância, que é um futebol que muitas vezes em Portugal se esquece de remate de meia distância. A grande penalidade apontada por Gyökeres foi muito bem convertida. O magnífico movimento no golo de Arder com um cabeceamento perfeito, mas uma assistência de Trincão soberba. E Trincão, quando, portanto, saiu da prisão, independentemente de prisão, entre aspas, Trincão pontificou o futebol do Sporting e pontificou a sua exibição, marcando o terceiro golo e pondo o ponto final naquilo que era a festa da taça para o Sporting Clube Portugal. Houve emoção, se calhar não houve tanto futebol, mas houve emoção, houve festa, e quanto ao mais casos que naturalmente têm que ser analisados, têm que ser verificados, têm que ser refletidos. Antes de perguntar qual a força da técnica e a técnica da força, algum comentário para aquilo que ouvimos ainda agora do Rui Costa? Está muito emocional, Rui Costa. Eu compreendo perfeitamente que o seu ato emocional portanto, é forte e teve necessidade de vir falar aos seus adeptos, aos benfiquistas, aos sócios, ao mundo da Águia. Foi muito emocional. Naturalmente ele irá refletir sobre tudo o que se passou no final da taça, mas acima de tudo o que se passou durante a época, durante a campanha, e se calhar olhar também para o seu mandato. Portanto, Rui Costa não deixou de dizer, independentemente das críticas que fez à arbitragem de forma muito emotiva, não deixou também de assumir as responsabilidades que possa ter. E eu vou citar responsabilidades mesmo, e estou a citar Rui Costa, contra mim. Portanto, é um momento de muita reflexão que obviamente os dirigentes do Benfica e também todos, eu disse aqui há pouco e volto a repetir, donos e são os sócios e os, portanto, acionistas da sociedade anónima têm que, obviamente, refletir sobre aquilo que é a vida do Benfica, fazer disto uma meta, porque o Benfica vai ter, já a seguir, o Campeonato do Mundo de Clubes, que vai ser um desgaste, embora seja uma honra, seja fantástico, seja inclusivamente mais um elemento de projeção do clube e de ato financeiro. O Benfica não entra diretamente na Champions do próxima campanha, vai ter que ter eliminatórias e, portanto, o Benfica vai ter um defeso muito, muito apertado e com todas as consequências que é preciso terem atenção e, portanto, salvaguardar para que elas sejam consequências positivas e não negativas. Finalmente, força da técnica e a técnica da força. Olha, eu em relação à força da técnica vou dar aos golos, porque são todos bem marcados. O Coxu, já falei nele, é de facto um remate a meia distância excelente, até pela forma como ele leu, portanto, e decisão tem do remate. O penalti que é marcado pelo Gyökeres, portanto, um penalti em força, mas também com precisão. E depois aquela jogada em que dá o segundo gol do Sporting, portanto o movimento, a combinação, desde aquilo que é o passe do Trincão a colocar a bola para um cabeceamento perfeito do Arder. E finalmente o golo do Trincão. Portanto tivemos, em termos de golos, tivemos ponto alto naquilo que foi a final da Taça de Portugal. Entrega então aqui em direto com o Gabriel Alves. Gabriel, foi o último jogo da temporada. Foram muitos, não é? Sim, muitos. E cansaço grande também. Sim, mas é sempre bom porque saímos de uma época sabendo mais. Isto é que é verdade, no dia-a-dia, nos jogos. Não só aqueles que são os nossos jogos, o nosso futebol, quer ao nível de clubes, quer a presença dos nossos clubes internacionalmente, quer a nossa seleção nacional, que vai continuar já de seguida. Quer inclusivamente com outros campeonatos por onde naturalmente viajamos trabalhando,
caso os campeonatos de Espanha, da Alemanha, da Itália, e olhando também com atenção aquilo que é o campeonato inglês. Está tudo praticamente, nesta altura, tudo resolvido. Em Portugal o Sporting foi bicampeão, numa luta acesa com o Sport Lisboa e Benfica, portanto os dois grandes rivais, com o Futebol Clube do Porto, que normalmente também está sempre no desafio dos títulos, e veja-se que também tem sido um campeão nos últimos anos, tem mais títulos nos últimos anos, num campeonato que, na minha perspectiva, não foi um campeonato muito rico, foi um campeonato talvez dos mais pobres dos últimos anos, portanto algo que também deve merecer reflexão daquilo que são as entidades, digamos, desportivas ligadas ao nosso futebol. O negócio do futebol anda muito depressa, está a andar a uma velocidade, eu diria, uma velocidade enorme. Olha, quase que não consegues registrar com a câmara. Entrega então aqui esta última força da técnica da temporada com Gabriel Alves. Gabriel, foi um gosto. Até para o ano. Até para o ano, em nível de campeonato. Em nível de campeonato, por resto vamos ter aqui... Muito trabalhinho. Vamos ter aqui a seleção, naturalmente que o Observador irá acompanhar e bem de perto aquilo que é a nossa representação, e depois temos duas equipas portuguesas no Campeonato do Mundo de Futebol, o primeiro Campeonato do Mundo de Futebol de equipas, que é um novo projeto e que todos nós queremos também estar atentos e queremos, portanto, sentir e poder relatar e analisar um bom desempenho do Sport Lisboa Benfica e do Futebol Clube do Porto nessa prova, sendo a primeira, e estando lá estes dois grandes clubes portugueses, naturalmente será sempre uma referência para a história do futebol. Agora sim, ponto final na força da técnica. Ainda durante esta noite vamos ter também aqui o Pedro Henriques com o Sem Falta, força da técnica de Gabriel Alves, que fica disponível através do podcast da Rádio Observador.